Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Turma, olha só, mais um showzaço de matemática comigo aqui, professor Tiago Araújo, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre razão e proporção. Mas nessa primeira parte do conteúdo, a gente vai focar em razão aí com umas dicas maravilhosas e falando de escala, que sempre cai no Enem, beleza? Então vem comigo. Então, turma, olha só. Já que a gente vai falar de razão nesse primeiro vídeo, e no segundo vídeo você vai assistir proporção, para começar, eu preciso entender o que é razão. Ora, você vai olhar aqui para a palavra razão. Razão tem zão. E aí você vai lembrar de quê? De divisão. Então, a razão nada mais é do que uma divisão. Beleza? Pronto. Mas divisão de quê, Tiago? De dois valores. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, A dividido por B, eu tenho uma razão, divisão. Ou eu posso escrever de outra forma, assim, ó, A dividido por B. E como é que eu leio isso? Eu leio A está para B. Então, sempre que eu relaciono aí dois valores, A e B, eu estou formando aí uma razão. Lembrando, turma, que esses valores vão representar grandezas. E aí a gente vai já falar o que é grandeza. Lembrando que o que é mais usual é essa forma de escrever. Aquela forma de fração. Então, o que acontece? Toda razão, existe uma ordem na escrita. O que eu tenho? Eu tenho o primeiro elemento e o segundo elemento. Esse primeiro elemento a gente chama de antecedente. Por que antecedente? Porque ele vem antes. Então, sempre que eu falar um elemento primeiro, por exemplo, 1 está para 2. Quem eu falei primeiro? Quem eu falei antes? 1. Então, eu chamo ele de antecedente. Agora, quando eu falo depois, o que vem depois? A consequência. Você vai lá, faz uma besteirinha lá, e aí acontece um problema. Esse problema vem o quê? Como consequência, ou seja, consequente. Logo, esse cara aqui de baixo eu chamo de consequente. Consequente. Beleza. Então, o que acontece? E esses elementos representam o quê? Grandezas. Então, bora lá, ó. Grandezas. Essas grandezas, o que são grandezas? O que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir ou contar. Então, bora lá. Ó. Grandeza é tudo que eu posso medir ou contar. Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu posso medir ou contar, vamos lá. Altura. Altura eu posso medir? Posso. Grandeza. Distância eu posso medir? Posso. Grandeza. Velocidade eu posso medir? Posso. Grandeza. Eu posso conferir, por exemplo, quantos professores tem no pré-vestibular Gonçalves Dias? Posso conferir. Quantidade de professores é o quê? Grandeza. Então, se eu posso medir ou conferir, eu tenho o quê? Grandezas. Só que essas grandezas elas podem ser de mesma espécie e de espécies diferentes. Por exemplo, quando eu pego velocidade, você tem aqui ó, a distância dividido pelo tempo. Essa distância ela pode ser dada aqui por quilômetro. E aí eu tenho aqui o tempo, hora. Então, observa que distância é uma grandeza e tempo é outra grandeza, de espécies diferentes. Ok? Agora, vamos supor, eu posso pensar, tipo, vou fazer um jogo, e aí eu vou decidir quantas pessoas vão enfrentar outras. Ah, para cada uma pessoa desse lado, eu preciso duas dessa. Então, uma para duas. E quando eu faço isso, ó, quantidade de pessoas, mesma espécie. Outro exemplo também de grandeza de mesma espécie
é o que a gente tem aqui, a escala. A escala, ela é distância sobre distância. Então, mesma espécie. Mas antes de chegar lá, quando você está fazendo aí vestibular, você tem aquele medo, aquela preocupação com o quê? Com a tua vaga, né? Você quer saber se você vai conseguir conquistar a vaga lá no vestibular. E uma das coisas que a galera me pergunta muito nas minhas redes sociais é isso aqui. Tiago, como é que está a concorrência? E o que é essa concorrência? É o número de candidatos por vaga. Ou seja, vamos supor que tem 50 vagas, né? 50 vagas, tem 50 vagas e tem 150 candidatos. Beleza? A concorrência é sempre dada como candidatos por vaga. Isso é uma grandeza muito comum aí no mundo dos vestibulares e no mundo dos concursos, onde a gente quer saber qual é a concorrência, número de candidatos por vagas. E aí o que acontece aqui, ó? Quantos candidatos eu tenho? 150 candidatos. Quantas vagas eu tenho? 50 vagas. Ou seja, eu tenho 150 candidatos para 50 vagas. Agora, se eu quiser saber quantos candidatos tem por vaga, eu simplifico essa razão, que é uma fração, né? Então, quando a gente simplificar, a primeira coisa, apareceu zeros, você vai fazer o quê? Dá graças a Deus e corta os zeros, ó. Pá, tá. Beleza? Pronto. Agora eu tenho 15 dividido por 5. Isso aqui vai me dar o quê? 15 dividido por 5 dá 3. Aqui embaixo fica 1. Isso quer dizer o quê? Que a concorrência é de 3 vagas, ou melhor, de 3 candidatos por vaga. Essa é a concorrência. Então, se você nunca percebeu isso, mas é meio que natural. Outra coisa, eu quero fazer um suco, né? Eu quero fazer um suco concentrado, né? Vamos supor que eu vou pegar uma parte de água e 2 partes do suco concentrado, ou eu quero misturar frutas. Vamos supor que eu vou fazer um suco, onde eu vou colocar aí acerola mais morango. Só que eu tenho que organizar quanto eu vou colocar de cada uma. Então, vamos supor que no meu suco, eu vou colocar uma parte de acerola e 2 partes de morango. Observa que, em relação ao total, eu tenho o quê? Uma parte de acerola, num total de quantas partes? Se é uma parte de acerola e 2 de morango, eu tenho um total de 3. Então, a razão que representa a acerola nesse suco é de 1 para 3. Agora, de morango, eu tenho 2 partes, num total de 3 partes no meu suco. E observa que se eu somar essas 2 razões, 1/3 mais 2/3 vai me dar o quê? 1 inteiro, que é justamente o meu suco completo, na hora que eu misturo as 2 frutas. Agora, olha só, muita atenção em escala. Escala cai todo ano no Enem. Ah, Tiago, então quer dizer que eu tenho que estudar? Vai cair esse ano? Vai, provavelmente vai. Tá? E nas últimas provas, caíram todos os anos uma questãozinha de escala. E aí você precisa entender o que é escala. Escala é a relação entre a medida do desenho e a medida do real. E quando eu falo desenho, não é simplesmente aquele desenho no papel. Isso pode generalizar. Vamos supor, eu quero fazer uma miniatura. Eu vou ficar muito famoso, e aí vão fazer um boneco aqui do professor Tiago Araújo. Só que eles vão fazer um boneco igual. Vão reduzir o meu tamanho. Não é uma representação minha, não é um boneco, não. Vai ser eu igualzinho, uma miniatura. Na hora que eles forem reduzir isso aqui, eles vão ter que utilizar uma escala de redução. Então, qual a relação? Vão relacionar a medida que vai ser o meu boneco com a minha medida real. Então, basicamente, é isso aqui, ó. A escala é igual à medida no desenho dividido pela medida no real. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que tem um detalhe. Essas 2 medidas, por serem de mesma espécie, eu preciso que sejam na mesma unidade. E, normalmente, a gente usa centímetros, tá?
Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar em outra unidade, tá? Mas quando aparece, por exemplo, em mapas, a gente vai ter representações desse sentido aqui, ó. 1/100. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a cada 1 centímetro no desenho, eu vou ter 100 centímetros no real. Então, a cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 100 centímetros no real. Beleza? Ou eu posso ter um outro exemplo. 1/5000. O que isso quer dizer? Para cada 1 centímetro no desenho, eu tenho 5.000 centímetros no real. E, Tiago, como é que vai aparecer as questões de escala? Primeiro que as questões normalmente vão aparecer assim, ó. Ou ela vai te dar a medida do desenho e a medida do real e vai te perguntar qual é a escala utilizada, ou ela vai te dar a medida do real, vai te dar a escala e te pedir a medida do desenho, ou te dá a medida do desenho, a escala e te pedir a do real. Então, são essas 3 opções que você tem. Então, bora lá para o exemplo. Primeiro, se eu quero descobrir em qual escala esse desenho foi utilizado, primeiro, qual é a medida do real? 15 quilômetros, a minha pista. Esse desenho foi colocado em quantos centímetros? 10. Beleza. Então, a minha escala ela é igual à medida do desenho, 10 centímetros, sobre a medida do real, 15 quilômetros. Ah, Tiago, mas tu não falou que tem que ser na mesma unidade? Tem. E aí eu vou te ensinar rapidinho como transformar. O que tu vai ter que lembrar? Ó? Tu vai ter que lembrar disso aqui, ó, dessa reguinha aqui de transformação de unidades. E aí eu utilizo assim, ó, quilo, hecto, deca, unidade padrão. A unidade padrão é quem? Metro. Deci, centi, mili. E aí, para memorizar, eu sempre uso uma musiquinha, que é qual? Quilo, hecto, deca, unidade padrão. Deci, centi, mili, unidade padrão. Por que eu uso isso? Porque se eu colocar aqui grama, dá certo. Se eu colocar litro, dá certo. É só completar, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Se fosse grama, quilograma, hectograma, decagrama, grama. Então, você precisa memorizar o quê? O quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. O resto completo. Tranquilo? Agora, Tiago, eu vou transformar para centímetro. Como é que eu faço para transformar de quilômetro para centímetro? Sai daqui. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, se a vírgula está aqui no final, eu preciso colocar o quê? 5 zeros. E isso aqui vai ficar assim, ó. 10 sobre 5 zeros, ó. Beleza. Agora sim, eu tenho tudo em centímetro. Em cima da em centímetro, embaixo também. Aí não bota mais unidade de medida. O que eu vou fazer agora? Simplifico. Agora eu tenho 1 em cima e 150.000 embaixo. Logo, a minha escala para essa situação é de 1 para 150.000. Belezinha? Então, observa que sempre que eu tiver a medida do desenho e a medida do real, basta dividir a do desenho pela do real, que eu tenho a escala. Agora, se eu tiver a medida do real e eu tenho a escala, para eu saber a medida do desenho, olha só a dica aqui, ó. Sempre que isso acontecer, a medida aqui do desenho, vou botar aqui só MD, medida do desenho, como é que você vai fazer? Sempre que eu tiver a escala e a medida real, e eu quero saber a medida do desenho. Primeiro, se você fosse usar a regra de 3, como é que ficaria? Ora, ficaria assim, ó. 1 está para 50.000, que é a escala, assim como 4,5, que é o real, né? Então ficaria aqui, ó, aqui está em centímetros, ficaria aqui, ó, 4,5 quilômetros, e a medida do desenho ficaria aqui, x, né? Estou chamando de MD. Beleza. Então entenda bem aqui, ó. Na hora que você sai do real
e quer saber a medida do desenho, olha o que vai acontecer. Na hora que eu fazer meios por extremos, vai ficar assim, ó. A medida do desenho vai ser igual. Esse multiplica, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4,5 quilômetros dividido por 50.000 centímetros. E o que quer dizer isso, turma? Quer dizer a medida do real dividido pela escala. Então, quando você quer sair da medida do real para ir para a medida do desenho, você divide o real pela escala. Se fosse o contrário, se você quiser sair da medida do desenho e ir para o real, você multiplica pela escala. Ah, Tiago, eu tenho a medida do desenho, tenho a escala. Quero saber do real? Multiplica. Ah, Tiago, eu tenho a medida do real, tenho a escala, quero saber do desenho? Divide. De cima para baixo, divide. Do desenho para cima, multiplica. Então, vai ficar como isso aqui, ó. A medida do real, 4,5 quilômetros. A medida do desenho, ou a escala, 50.000. Beleza, centímetros. E para transformar aqui, ó, de quilômetro para centímetro, 1, 2, 3, 4, 5. De quilômetro para centímetro, memoriza logo isso. Sempre vai ser 5 casas. Já tem uma, eu preciso de mais 4. Então, vai ficar como? Vai ficar 1, 2, 3, 4, dividido por 50.000. Beleza. Tem um monte de zero. O que você faz? Dá graças a Deus. E aí você faz o quê? Ó? Corta, 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 corta. E aí fica quanto? 45 dividido por 5. Isso aqui é igual a quanto? 9 centímetros. Essa é a medida do desenho. Então, o real é 4,5 quilômetros. O desenho ficou em 9 centímetros. Beleza? Então, não tem mistério. Do real para o desenho, divide. Do desenho para o real, multiplica. Tranquilo? Então, galera, valeu. Essa foi a primeira aula aí de razão e proporção, focando em razão. Na aula 2 desse conteúdo, a gente vai voltar com proporção, com dicas aí de propriedades e muito mais, tá? Guardo você na próxima aula. Forte abraço, tamo junto, até a próxima. Fui!